Bom, pessoal, vamos lá então, né? Eu sou a professora Eunice Fávero, queria agradecer a todos e todas vocês por estarem aqui hoje, né, para a gente começar essa atividade programada sobre serviço social e sistema de justiça criminal. Eu construí essa proposta, é uma proposta construída a várias mentes e mãos, né? Tive alguns alunos discentes do programa que têm pesquisas relacionadas à temática, colocavam, né, da importância da gente ter uma atividade para discutir mais especificamente a questão do encarceramento, tudo que envolve, né, o sistema prisional. Claro que 5 encontros é muito pouco, mas a gente construiu. Eu, a Giovana Caneu, que é doutoranda do programa, o Bruno Caran também, que participou da organização, o Lucas, que está aqui também, a professora Kelly Rapuc, que também chegou a participar um período, porque ela não está aqui no programa agora, mas ela é uma referência na área, né? E a gente construiu essa proposta. A gente espera que seja um momento de diálogo, né? Que vocês aproveitem o máximo que as pessoas convidadas vão trazer aqui. E hoje nós temos aqui conosco, né, para essa mesa, a professora Bia Bramides, que dispensa apresentações, né, atualmente coordenadora do programa de pós-graduação em serviço social e uma das pessoas também que sempre defendeu que a gente organizasse essa atividade programada, né. A Giovana Caneu, que é doutoranda aqui do programa, fez mestrado lá na Unifesp, acabou de chegar do Reino Unido, onde fez doutorado de sanduíche, e está discutindo aí a questão, pesquisando, né, a relação dos princípios éticos do serviço social e a criminologia crítica. E nós temos uma convidada especial, que é a professora Vera Malaguti, do Rio de Janeiro. A professora Vera, depois a Giovana fala um pouco mais dela, mas ela está com dengue, né? Ela falou mesmo, já teria dificuldade para vir presencialmente e agora ontem ela me falou que estava com dengue, mas que então ela pediu para ela entrar quando a gente estiver já próximo da fala dela, para ela não ficar muito cansada, né? Mas ela já está organizada, já está lá a postos, a gente já fez o teste aqui para ela poder participar aqui com a gente, né? Tá assim, esse tempo difícil que a gente está vivendo, dessa situação climática, né, horrível. Eu que estou com gripe, a Aninha, que ia fazer uma intervenção cultural aqui também, está ruim, não pôde vir. Então a gente está aqui catando os pedaços e seguimos em frente, né? Mas é isso. Então essa atividade, ela tem como objetivo aí, né, abordar os fundamentos da criminologia crítica e do abolicionismo penal, somando-se à apreensão crítica do trabalho de assistentes sociais, né? Mas não só, né? Claro, de assistentes sociais priorizado porque é um programa de serviço social, mas os debates perpassarão aí as várias áreas, né? Então, abordar o trabalho no sistema de justiça criminal e as políticas públicas voltadas à população dentro e fora das prisões. Vocês devem ter recebido, né, a programação. Então, hoje a gente tem um debate sobre fundamentos da criminologia crítica, com as pessoas, né, sobre as quais eu já falei. No próximo encontro, que é a semana que vem, é criminologia antirracista e eugenia, com o professor Weber Lopes Góes. Na segunda-feira a gente encaminha para vocês os textos, né, recomendados por ele, naqueles grupos de WhatsApp que a gente criou. E a Daniela, que é a Daniela estará aqui também na mesa com ele, que é nossa doutoranda aqui também. Aí teremos o terceiro encontro sobre os abolicionismos penais, com a professora Aline Passos e o Lucas Alencar, que está aqui, que vai estar nessa mesa também, que é pesquisador aqui do programa. Aí teremos um encontro sobre sobreviventes do cárcere, com o professor Gustavo Junqueira, a assistente social Camila Lopes Felizardo, o Bruno, né, que é um dos organizadores aqui, também estará nessa mesa. E, finalmente, no último encontro, teremos um debate sobre o trabalho do assistente social, né, no sistema prisional, com a professora Elizabeth Borgiani, a professora Kelly Rapuc Fonseca e a professora Simone Pacheco Comide da Silva, e eu estarei aqui na mediação da mesa. Então é essa a programação. Toda segunda-feira anterior a gente encaminha os textos, que eu sei que a vida de todo mundo é bastante corrida, né?
mas vamos fazer o possível para fazer a leitura, porque eu acho que isso contribui para o conhecimento, óbvio, né, de vocês, mas para enriquecer a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso debate, tá certo? Então, para a gente não se estender muito mais, eu passo a palavra para a querida, super mega coordenadora do programa, Bia Abravides, para ela fazer essa abertura para a gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Eunice. Tá dando para ouvir? Tá? Vamos pôr mais para cá. Bom, para eu não sair muito do script e não avançar no tempo, eu escrevi um pouco que eu vou falar na tarde de hoje, né? Então, boa tarde a todas as pessoas presentes e as que nos acompanham online. Discentes, egressas, assistentes sociais, pesquisadoras, pesquisadores, participantes de outras áreas profissionais e dos movimentos sociais. É com muita alegria que, em nome do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC São Paulo, saudamos essa atividade programada de iniciativa de todos e todas componentes do núcleo do NCA, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Crianças, Adolescentes, Famílias e Sistema de Garantia de Direitos, coordenado pela professora doutora Eunice Fávero e, mais recentemente, pelo professor Alan de Loyola Alves, Serviço Social e Sistema de Justiça Criminal. É um tema fundamental sob a ótica da criminologia crítica, presente nas 5 mesas de exposição. Portanto, saudar ainda as expositoras, expositores, mediadoras, mediadores, organizadores e organizadoras dessa potente atividade programada. Um tema sob essa concepção que está relacionado à nossa perspectiva de formação e do trabalho profissional, de ruptura com o conservadorismo, em um momento que adensamos o debate da formação e do trabalho profissional antirracista, negro e indígena no interior de nosso projeto profissional, com direção social, construído e conquistado coletivamente e hegemônico na profissão. Como nos afirma Roseli Rocha, a virada preta no serviço social eclode emblematicamente a partir da formação dos GTPs da BEPS, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, em 2010. Porém, como nos diz Roseli, essa virada se dá como na capoeira, com o AU, o giro no interior do projeto profissional, do projeto ético-político profissional. A cada momento histórico, conjuntural, novos desafios se apresentam para avançar nessa direção, reafirmando o legado da teoria social Marx e da tradição marxista, apreendendo as lacunas existentes nesse processo e, sobretudo, em nossa tarefa de compreender o serviço social na história, na relação com os movimentos sociais, com as lutas, com sujeitas e sujeitos demandatários dos serviços sociais e os desafios postos cotidianamente na luta contra a exploração do capital e todas as formas de opressão de classe, gênero, raça, etnia, orientação sexual, capacitismo e geracional e tantas outras decorrentes do capitalismo em decomposição, porém hegemônico internacionalmente. Cabe a nós um trabalho cotidiano em nossos espaços socioocupacionais, em nossas pesquisas, na produção do conhecimento, tendo como aliados todas e todos os lutadores da classe trabalhadora, porque a nossa perspectiva é no interior dessa classe. Sem dúvida, a temática carece de mais pesquisadores de nossa área e de todas as áreas, né, que se colocam na direção da teoria crítica e trabalho profissional crítico. Nessa direção, e profissional crítico. Então, é importante, por exemplo, só no momento, né, aqui no programa, nós já contamos, né, com a produção em curso, né, da Giovana, do Lucas e do Bruno Caran, que estão trabalhando com essa perspectiva. E é parte dessa TP
e, portanto, do nosso programa, né? Uma ATP e um núcleo que estão consonantes com a direção teórica, política, metodológica do nosso programa, em consonância com o nosso projeto profissional, né? Nessa direção, reafirmamos a articulação entre nosso projeto ético-político e o projeto societário emancipatório. A luta não é de dois tempos, é articulada, ou seja, a luta contra a exploração e todas as formas de opressão. O Brasil, o terceiro país de maior encarceramento do planeta, e que não possui nenhum sistema de proteção ao egresso prisional, e cuja violência recai sobre a população mais empobrecida e seu interior, sobre negras e negros, que são violentados, exterminados dia a dia nesse país. A violência do Estado, que se amplia em governos de extrema-direita, proto-fascista, como vivenciamos com Bolsonaro no governo federal de 19 e 22 e com o governo estadual de Tarcísio, municipal de Ricardo Nunes. E a consequência é a retração de recursos públicos para as políticas sociais. Retração dessas políticas que requer de todas nós, de todos nós, um posicionamento de oposição à barbárie. As exigências são muitas e o nosso compromisso deve estar presente e atuante coletivamente em todas elas. Por último, quero saudar todo o empenho do Núcleo de Crianças, Adolescentes e Famílias em seus estudos, pesquisas, posicionamentos e produção de conhecimento, que tem sido efetivamente firme, propositivo nesse debate e nessa intervenção na formação e do trabalho profissional. E quero convidar a todas e todes para o livro, também importante, do livro Racismos, Infâncias e Juventude, entre a desproteção, o extermínio e a educação, organizado pela professora Eunice Fávero e pelo doutorando e pesquisador Adeildo Villanova. Então, a todas, todos e todes, é muito importante estarmos aqui. Importante que muitos assistentes sociais nos solicitaram estar presentes nessa atividade. De imediato a gente disse, sim, venham, né? E vamos junto construir e consolidar essa perspectiva nos marcos da formação, do trabalho, da pesquisa e da relação com lutadores e lutadoras sociais por uma sociedade emancipada, igualitária e libertária. Obrigada a todos e sigamos nesse debate. Obrigada. Obrigada, Bia. Então, só reforçando que a Bia já falou, hoje, 19 horas, a gente tem o lançamento do livro Racismos nas Infâncias e Juventudes. Será nesse mesmo auditório, então, quiserem já ficar direto, né? Será muito bom. Então, a gente vai agora, então, entrar no debate sobre os fundamentos da criminologia crítica. Eu passo a palavra inicialmente para a Giovana Caneu, que é assistente social, doutoranda em serviço social aqui no programa, e coordenadora do Grupo de Estudos em Sociedade Punitiva, Justiça Criminal e Direitos Humanos, professora Andréia Almeida Torres, lá da Unifesp. E também participa da gestão ampliada do GTP Ética e Direitos Humanos da ABEPS. Nossa saudosa Andréia, né? O núcleo de pesquisa lá da Unifesp, eles deram esse nome a ela, que foi ela que fundou esse núcleo. Saudades da Andréia. Mas é isso, passamos a palavra para a Giovana, que depois vai passar a palavra para a professora Vera. Sim, né? Senão vai dar dor no pescoço. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria agradecer a presença, né, de vocês aqui nessa tarde hoje. É uma honra, né, estar aqui com essas grandes referências, né, do serviço social. Eu quero parabenizar, né, a professora Eunice Fávero, né, que é a minha orientadora, pela organização dessa atividade programada, né? Eu acho que é muito interessante, né, é muito importante, são temas muito escassos na categoria do serviço social, né? Então, a importância dessas pesquisas, e é muito interessante como foi organizada a ATP,
né? Porque ela foi organizada, todos os encontros tem um doutorando que estuda o tema, então eu acho que é muito interessante, né, ter esse processo da pesquisa que está em andamento com a referência, né, da área. Então, só tenho a parabenizar, né, a professora Eunice pela organização dessa TP, né, e agradecer a professora Abramides aqui pela presença e a professora Malaguti. A ideia é eu iniciar um pouco falando do que eu tenho estudado, né, no doutorado. Eu prometo que eu vou ser sucinta, né? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Agora foi. Eu acho que são temas importantes para a categoria, né? A gente tem uma categoria que avançou drasticamente, né? A gente tem uma vinculação à tradição marxista muito forte, né? Tanto que as figuras que estavam aqui do meu lado, né, participantes, né, dessa grande conquista que a gente tem, né, enquanto categoria, né? Mas temos até uma nota técnica, né, do Cefes-CREA sobre abolicionismo penal, né? E mesmo assim a gente ainda tem uma categoria que repercute a lógica punitiva, né? A lógica punitiva ela ainda está muito presente na atuação do assistente social, né? Então, se a gente for pensar, né, o CREA São Paulo, quando fez aniversário do massacre do Carandiru, ele colocou assim, né, pelo fim das prisões e pelo fim dos massacres, né? Então, e teve uma enxurrada, né, de assistentes sociais falando, essa fala pelo fim das prisões, ela não me representa, né? Então, o quanto ainda, né, é necessário o avanço nessas reflexões, né, e uma aproximação à criminologia crítica e ao abolicionismo penal, né, eu acho essencial, assim, né? Elas são perspectivas distintas, né, mas são correlatas, pelo menos na minha concepção, né, eu acho que elas não são perspectivas descoladas, né? Eu acho que elas são super importantes de se trazer, né? Então, o serviço social que trabalha, né, diariamente com uma população que sofre cotidianamente processos de criminalização, de racismo, né, como a professora Bia trouxe, né, de todas as opressões da homofobia, do machismo, né? Então, é importante trazer essas reflexões, né? Esse é o tema do meu doutorado, né? Eu trago as convergências teórico-políticas entre a criminologia crítica e os princípios éticos do serviço social, que o intuito é esse, trazer a criminologia crítica enquanto subsídio na atuação e na formação profissional, né? Aqui é um pouco só da metodologia, né, que eu já entrevistei assistentes sociais no Reino Unido, agora vou entrevistar também, né, assistentes sociais aqui no Brasil. E eu vou trazer um pouco dos conceitos da criminologia crítica, né? Eu geralmente separo nas categorias de crime e pena, né? Eu acho que fica mais fácil o estudo. O conceito inicial, né, da criminologia é sempre o conceito de crime, né? O que é o conceito de crime, né? A gente entende muito o que está posto nos manuais jurídicos, né? A criminologia crítica ela traz o conceito de crime como um construto social, né? Ou seja, ele é construído socialmente, né? A gente tem o conceito de crime naturalizado, né? Essa perspectiva naturalizada, né, a histórica, a criminologia crítica ela critica, compreendendo que ela varia por período, varia por localidade, né? Então, o conceito de crime, ele não está relacionado, né? A pessoa ela não vai nascer criminosa, né? Esse positivismo que a gente tem enraizado, né? A própria Malaguti fala, né? O positivismo enquanto cultura, né, no Brasil, de reconhecer, né, a pessoa pelos fenótipos que ela tem, enquanto uma pessoa criminosa, que é o que está posto no senso comum, né, e que tem muito fruto da criminologia positivista, né? Então, a criminologia crítica ela vem para criticar esses valores, né, que são muito enraizados no país, né? Então, e da importância de entender, né, a prisão e sua relação com o sistema de produção, né? Por que
a gente ainda tem prisão? Por que a gente ainda está prendendo pessoas, né? Por que a prisão ela ainda existe? Né? Então, tem a famosa frase, né, um dos precursores, né, da criminologia crítica, que é: cada sistema de produção apresenta um sistema de punição correspondente. Né? Então, de entender como os processos do poder punitivo, né, estão relacionados com a demanda de ordem, né, com a demanda dos interesses de cada época. Né? Quando a prisão surge, né, a prisão enquanto uma pena, né, porque sempre se teve a prisão, mas era um processo que a pessoa ficava um período antes de ser enforcada ou de ter algum suplício. Essa era a pena, né, não a prisão. Mas quando a prisão vem, né, no início do capitalismo, ela vem para readequar as pessoas que vinham dos campos, né, desses sectos feudais, né, como vai falar Marx, que vinham dos campos para readequar a lógica fabril. Né? Então, o ócio era crime. Né? Então, é daí que surge a pena da prisão. Né? No Brasil, ela vai surgir para conter os movimentos de resistência. Né? Então, para conter os recém-libertos, né, os escravos recém-libertos, e todos os movimentos de resistência do povo. Né? Então, é daí que surge, né, a prisão. Falar um pouco dos processos de criminalização. A criminologia crítica ela traz a criminalização primária, né, o estudo de como se dá a elaboração dessas leis, né, quem são as pessoas que fazem, né, essas leis. Então, ela ocorre, né, de forma seletiva e arbitrária a favor das classes dominantes. Ela vai trazer a criminalização secundária, que é como tem a execução dessas leis, né? Então ela ocorre de forma que será levado em consideração, né, da pessoa que está ali sendo condenada, né? Vai ser levado em consideração a classe, a raça e o gênero dessa pessoa, né? Então é um processo completamente seletivo, né? Tanto que um conceito muito importante é da seletividade penal, que é compreender que, de um lado, né, se encarcera exacerbadamente a população negra, pobre, de baixa renda, né, de baixa escolaridade, e, de outro, garante a impunidade das elites, né, econômicas e políticas que a gente vê hoje. Né? O próprio, quando a gente fala, né, de conceito de crime, os crimes de colarinho branco, quanto tempo, né, até ser considerado crime? Né? Então, é todo um processo de formação de sociedade com interesses determinados. Né? Então, que é o que o Barata vai falar, né? A lei penal não é igual para todos. O status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos. Né? Então, a criminologia crítica ela estuda, né, o como, porquê, para quem e contra quem é utilizado o sistema penal. Aqui um pouco do retrato do que é o sistema prisional brasileiro. Né? A professora Bia adiantou, o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. A gente tem um total já de 832 mil pessoas presas, numa maioria jovem e negra. Né? Então, esses dados corroboram, né, para entender essa divisão étnico-racial que a gente tem no país, né, expressando como os jovens negros são considerados perigosos. Aqui um pouco do gráfico, né, trazendo o contingente carcerário brasileiro. Aqui é interessante trazer, né, que em 2006 teve uma mudança na legislação de drogas, né, e aqui repercutiu diretamente no encarceramento em massa, sobretudo o encarceramento feminino em massa. Né? Eu acho que o pessoal que aqui estuda a prisão, esse site aqui é bem interessante, que ele traz os dados das prisões no mundo inteiro. Né? E para quem estuda a prisão sabe que acessar dados é uma coisa complicada, né? É tudo muito mascarado, né? Tudo, às vezes a secretaria não envia, né? Então o quanto é difícil, né, esse acesso a dados. Aqui falando um pouco do surgimento, né, do direito penal, que ele vem para atender a propriedade privada, né, e a manutenção dos interesses da classe dominante. Né? Eu acho que essa questão da propriedade privada ela é muito importante, porque até hoje, né, se a gente for ver assim, a propriedade privada ela tem muito mais valor que a vida. Né? Se a pessoa ela rouba um celular seu, né, ela pode ser morta.
né? Ela pode ser linchada, né? Porque ela feriu a propriedade privada, né? Então, a questão da propriedade privada, ela é muito forte no direito, né? Então, o próprio Marx, né, ele vai dizer, o direito nada mais é do que a vontade de sua classe erigida em lei, uma vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais de vida de sua própria classe, né? Aí, trazendo um pouco mais dos conceitos, né, da criminologia crítica, das funções da pena, né, a pena como a função preventiva da pena, né, que é o que legitima a prisão até hoje, né, que são essas funções, né? Então, entender, né, a prevenção geral positiva seria a eficiência, né, do direito penal, né, mas enquanto uma estabilização da ordem, né, mas entendendo, né, que o direito penal e o direito nascem, né, a favor dos interesses da classe dominante, né, já deslegitima essa prevenção, né? Tem como prevenção geral negativa, né, como se a prisão, a partir de uma coação psicológica, né, ela ia intimidar futuros crimes, né? A gente, né, a Maria Lúcia Caram vai falar, né, para a gente que depois de anos, né, de encarceramento em massa, a gente tem ainda um discurso de uma criminalidade crescente, né? Então, de forma alguma, né, ela é preventiva, pelo contrário, né, ela retroalimenta a violência, né? Aí aqui um pouco das outras duas, né, as teorias de prevenção, a prevenção especial negativa, que seria a neutralização, né, e que essa pessoa condenada, ela não viria a cometer mais crimes, sendo que a realidade prisional, né, ela viola múltiplos direitos da população carcerária, né, ela quebra os laços familiares, então, e aumenta a reincidência, né, então é o contrário, né? E a prevenção especial positiva, que seriam os famosos RES, né, ressocializar, reeducar, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, né, reinserir. Eu acho que assim, quando a gente critica a ressocialização, não é criticar a garantia dos direitos da população carcerária. Pelo contrário, né? A gente é a favor dos direitos da população carcerária. Mas é entender que não é no espaço da prisão que essa pessoa vai se ressocializar, né? Não é naquele espaço de tortura que a pessoa vai se ressocializar. Então, é entender esses processos, né? E o quanto tem um processo de desculturação da pessoa presa, né? E quanto perpetua a seletividade, estimula a reincidência e de forma alguma é ressocializadora. Então tá, né? Vamos lá. A prisão, ela não exerce nenhuma das funções que ela fala que ela faz, né? Então tá, então por que a gente ainda tem a prisão, né? Então, os criminólogos, eles vão falar, então a gente tem as funções reais da pena, né? As funções reais, ela materializa, né? As funções reais de disciplina da classe trabalhadora, de manutenção da ordem capitalista e reafirmação dos valores dominantes, ela faz muito bem. Ela tem um papel essencial de manutenção do capitalismo, né? E a gente, enquanto serviço social, né, que critica o capitalismo, que busca, né, uma sociedade emancipada, não tem como pensar essa sociedade emancipada com prisões, né? Ela está interligada. A prisão, ela está interligada com o capitalismo, né? Então, o quanto o direito penal ele está relacionado com a dominação de classe, com as desigualdades sociais, a exclusão social, a estigmatização, a retroalimentação da violência e a criminalização da pobreza, né? A pena, em sua essência, ela é a manifestação do poder aos desprovidos desse poder. Agora, trazendo um pouco para o serviço social, né, eu acho que fazendo essa interlocução, por que a criminologia crítica ela é importante, né, ao serviço social? Por que estudar a criminologia crítica e o abolicionismo penal, né? Então, a gente tem muitos elementos consonantes com aquilo que a gente acredita enquanto categoria, né, que está expresso no projeto ético-político, no Código de Ética de 93. Né, a gente tem uma perspectiva voltada para uma ética emancipatória, né, que condiz muito com a criminologia crítica
que é uma perspectiva crítica, progressista e crítica ao capitalismo, né? Então, são princípios e valores que se embasam de forma comum. Por isso a importância, né, do estudo. O que a gente tem, né, de defesa, da defesa intransigente dos direitos humanos, que se relaciona, né, com a recusa ao arbítrio e ao autoritarismo, né, relacionando direto, né, aos direitos humanos da população carcerária, que não é enxergada, que é entendida como descartável, né? Eu acho que um exemplo, né, que pode trazer, que foi da pandemia, né, calamidade da pandemia, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né, com prisões lotadas, sem água, e com águas, né, o que vai ser feito ali, né, qual que é a situação ali, né, nem passa na mídia, né, passou muito pouco em alguns jornais. Então, o quanto essas pessoas são submetidas, né, a situações calamitosas, né. Na pandemia perguntava-se, né, você acha que é importante, você acha que a população carcerária tem que se vacinar? Gente, isso não é nem discussão, não tem que discutir isso está posto, elas têm acesso, né, têm direito à saúde, sabe? O mínimo de saúde que tem ali dentro, que é muito ruim, né? E tem que ter o direito à vacinação, imagina, a prisão virou um campo, né, de concentração na pandemia, né? Então, que era um espaço, né, completamente insalubre. Então, a importância dessa defesa dos direitos humanos, mas não uma defesa como fim, né, entendendo da importância da defesa, né, enquanto sociedade atual, mas uma luta contra a lógica punitiva, né? Eu falei, né, criminologia crítica, abolicionismo penal, mas eu não falei muito do abolicionismo penal, que vai ter o encontro, né, vai ter o dia do abolicionismo penal, mas só trazendo um pouco da importância da defesa, né, de políticas de desencarceramento, né, e pensar a superação dessa lógica punitiva em todos os processos de relações sociais, né? A lógica punitiva, ideologia punitiva, ela está presente, né, no nosso cotidiano o tempo inteiro, né? Você vai ver na mídia o tempo inteiro, no Jornal Nacional, né, nos grandes famosos aí da T, na volta do Linha Direta, mas você, desde pequena, você aprende, né, que se você não fizer tal coisa, você vai apanhar. Se você não fizer tal coisa, você vai ficar lá no cantinho. Então, desde pequeno, é uma formação, né, punitiva, o tempo inteiro, né, de uma forma punitiva. Então, a importância dessa superação, né, dessa ideologia punitiva, né? E contra, claro, né, o aumento de leis que perpetuem a punição e reforcem, né, o encarceramento em massa, como os projetos de lei, né, agora que estão em debate, né, na própria saidinha, né? Então, a importância é de entender o racismo que é perpetrado nessas instituições punitivas, né, vendo o próprio perfil, né, da população carcerária, né, e a seletividade penal, para que serve essa prisão. Trazendo um pouco, né, do que a gente acredita, né, se a gente acredita numa sociedade emancipada, essa sociedade emancipada que está no nosso horizonte, ela já tem que ter projetos agora de extensão, né? Então, pensar a superação de todo esse processo punitivo, né? Aí, trazendo um pouco, né, o que a gente acredita, os princípios de liberdade, da cidadania, a defesa do aprofundamento da democracia, a defesa dos direitos humanos, a recusa do arbítrio, do autoritarismo e os preconceitos expressos, né, dos preconceitos. Esses artigos, né, são expressos no Código de Ética. Então, por que a importância, né, da criminologia crítica? A gente ainda tem muito presente, né, na atuação de determinados sistemas sociais, o positivismo, o liberalismo, o conservadorismo, né? Então, o quanto é importante a gente trazer essas reflexões que estão muito fortes no senso comum e que a gente ouve em casa, ouve da família, ouve da mídia, né? A gente ouve o tempo inteiro, né? Então, a importância de desmistificar isso, né? Então, o quanto a importância de compreender o crime, a pena, né? O estado penal, um dos requisitos, né, da criminologia positivista é a exigência do exame criminológico, né? Então, entender todo esse processo do serviço social inserido nesse processo, né? Como fazer, né, diante disso.
Então, considerações já finais de entender, né, o conceito de crime, a prisão reconhecendo suas funções reais, né, a seletividade penal, a crítica às teorias legitimadoras da pena e a busca pela superação do direito penal. Né? Acho que é isso. É necessária a defesa de um projeto mais amplo de sociabilidade, né, como subsídio na formação e na atuação antipunitivista, feminista, antirracista e crítica, né, na busca de direitos humanos e pela superação dessa lógica punitiva. Né? Superação das opressões de classe, raça e gênero. Aqui eu trouxe uma frase da professora Andréa Almeida Torres, né, que a professora Alice trouxe, que foi uma grande referência no serviço social, que trouxe as perspectivas, né, uma das pioneiras em iniciar o estudo da criminologia crítica e do abolicionismo penal no serviço social. Então, né, uma homenagem a ela aqui, né, feminagem a ela. As prisões constituem instituições que historicamente servem para causar sofrimento e degradação humana, atribuindo às pessoas que não corresponderam às normas morais e às leis o confinamento e a punição. Só mais uma, gente, que agora é da Angela Davis, só para finalizar. As prisões não fazem problemas sociais desaparecerem. Elas fazem seres humanos desaparecerem. Falta de moradia, desemprego, abuso de drogas, sofrimento mental e analfabetismo são apenas alguns dos problemas que desaparecem da visão do público quando os seres humanos que os possuem são relegados a jaulas. É isso. Eu gostaria de apresentar a professora Vera Malaguti. Agora, né, com vocês, nós teremos a professora, né, doutora Vera Malaguti Batista, né, uma honra estar aqui com ela. Ela é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, doutora e pós-doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social, IMS, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta de Criminologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia. Olha, eu queria começar agradecendo muito, em nome da professora Eunice Fábio, o convite e a alegria de estar aqui. Queria saudar a audiência, queria pedir desculpas, mas eu estou com dengue, então, por isso eu reduzi assim, ao máximo que eu podia a minha estada sentada, porque quando a gente tem dengue, é uma coça que a gente leva, então queria pedir mil desculpas, esperava estar numa situação melhor, mas vamos lá. Eu trouxe para vocês uma fala, né, em torno da questão da criminologia crítica, mas pensando na criminologia crítica em cima de uma realidade brasileira e latino-americana. Então, para falarmos de uma criminologia na periferia do mundo, temos que iniciar pela tradução crítica de um saber hegemônico, como nos ensinou Máximo Sosso em suas viagens culturais. Entender a criminologia como saber-poder datado e espacializado nos leva a pensar nas totalizações de Milton Santos. Esse saber começa a se impor a partir do surgimento do poder punitivo no século XIII na Europa Ocidental, tendo como pano de fundo as demandas por ordem dos movimentos de centralização da Igreja Católica, do surgimento do Estado e os primeiros movimentos do processo de acumulação de capital. Numa jornada histórica de longa duração, a criminologia surge com o positivismo do século XIX, gestado nos medos das revoluções populares que sacudiram a Europa, mas também as Américas. Esses marcos temporais nos permitem aproximar nossa questão central da criminologia crítica e sua circulação e enraizamento no Brasil e na América Latina.
Nossa Pátria Grande ou Frátria Grande. Nesse momento histórico que vivemos, aqui agora, ainda é pertinente uma criminologia crítica diante da abissal regressão a que estamos submetidos em relação à questão criminal? Nos anos 90, com a obsessão pelas políticas de segurança pública, a criminologia crítica se revigora a partir de uma escuta, de um desejo de resistência ao estado de polícia que começava a se reconfigurar. Na saída da ditadura, mas já nos anos 90, o estado de polícia se reconfigurando. Se o campo político da lei e da ordem se preparou para o combate, é curioso observar como o campo da esquerda se revestiu de argumentos realistas e punitivos na busca de modelos de boas polícias e de boas prisões. Os tribunais e seus juízes e promotores, com a defesa sempre afastada para um nível abaixo, até espacialmente, já eram motivo de fascínio desde a redemocratização. Não faltaram também investimentos e consultorias nesse setor a partir das, entre aspas, novas políticas criminais que assolaram o continente, como podemos ver na pesquisa de Cristina Zakeski sobre as políticas de segurança pública na Cidade do México e em Brasília a partir dos anos 90. Ou seja, esse era um fenômeno, a obsessão pela segurança pública e novas polícias, novas prisões, era algo que se passava no continente como um todo. Mas essa criminologia na periferia, racializada e descolonizada, foi sempre presente na América Latina, mesmo que enraizada na perspectiva crítica do Norte. Raul Zaffaroni personifica essa tradição antropofágica. Seu livro, Criminologia, Aproximação desde o Margem, que é de 1988, já nos alertava em seu prefácio. Não demorei muito em advertir que a chave estava na política criminológica, em sua estreita dependência da política geral, e perceber que a dogmática jurídico-penal é um imenso esforço de racionalização de uma programação irrealizável e que a criminologia tradicional ou etiológica é um discurso de poder de origem racista e sempre colonialista. Sua proposta de um realismo criminológico marginal se opõe diametralmente aos realismos de direita e esquerda que reificaram a questão criminal. Ele começa o livro por problematizar a criminologia em si a partir do primeiro apartheid criminológico, a consolidação desse saber racista, colonialista, ancorado na construção positivista do pobre, selvagem e feio. Sua grande contribuição na dogmática seria exatamente a construção de um discurso jurídico-penal latino-americano a partir da nossa margem, a margem negativa da pena. Esse atravessamento histórico que eu estou produzindo aqui, na construção de uma genealogia da criminologia crítica na América Latina, não tem um sentido restaurador de sua contribuição, nem pretende negar a crise, mas apontar suas atualizações brasileiras e latino-americanas na direção de uma criminologia decolonial, racializada, antipatriarcal e comprometida com as lutas contra as violências penais perpetradas historicamente contra nossos povos. Se aceitarmos o giro epistemológico que mudou tudo na minha maneira de pensar, proposto por Máximo Favarini, sabemos que o que ele dizer é o seguinte: para entender a questão criminal, temos que decifrar a demanda por ordem de cada conjuntura histórica. Ou seja, não nos interessa o objeto só em si, mas entender qual é a demanda por ordem daquela conjuntura econômica, política, histórica por trás desse objeto. Uma análise da questão criminal no Brasil contemporâneo exige que voltemos um pouco no tempo. Ao longo de mais de 30 anos, fim do ciclo militar, ao sul da América, podemos observar essa crescente obsessão pela segurança pública. Rio Batista já nos havia alertado quanto ao perigo desse campo estar comprometido com a imposição de penas, ou seja, a serviço da inflição autorizada e medida de dor a uma pessoa humana. Marx dizia que a segurança é o supremo conceito social da sociedade civil, o conceito de polícia,
segundo o qual toda a sociedade existe apenas para garantir a cada um de seus membros a conservação da sua pessoa, dos seus direitos e da sua propriedade. Pelo conceito de segurança civil, a sociedade civil não se eleva acima de seu egoísmo. A segurança é, antes de todo, o asseguramento desse egoísmo. A criminologia positivista impôs-se como uma cultura a partir do deslizamento semântico entre saúde e salvação no discurso jurídico e político luso-brasileiro desde o século XVIII. Essa perspectiva salvacionista, tão presente nos dias de hoje, trabalha apenas como remédio contra as imagens de desordem provenientes daquela mentalidade racista e colonial de nossa história. Nilo Batista também já nos havia chamado a atenção para as permanências históricas da Inquisição Ibérica em nosso sistema jurídico penal e como elas são convocadas em momentos de crise, tendo a tortura e a delação como método, a execução penal como catarse, com a exprobação dos sujeitos, dos suspeitos ou condenados, tudo isso costurado pelo dogma da pena como solução mágica para todos os conflitos. Nos anos 90, assistimos no Brasil ao que Luiz Vacan analisou como articulação das políticas econômicas e assistenciais do projeto neoliberal, com o que chamamos de adesão subjetiva à barbárie, trabalhando o conceito de barbárie em Marx como excesso de civilização e não seu contraponto. A crescente demanda coletiva por castigo e punição se associa à expansão e reorganização da prisão e seus tentáculos institucionais que reformaram a paisagem sociossimbólica. Na direção da direita e também da esquerda, assistimos à proliferação de novos projetos de segurança, expandindo as teias de controle para além do sistema penal de uma forma invasiva e capilarizada. Temos observado no Brasil, nesses 40 anos de pós-ditadura, como passamos da resistência à turbulência policial, à sua naturalização e agora ao seu aplauso. A guerra contra as drogas foi um vetor fundamental no processo que denominamos de constituição do sujeito matável. Eu digo que estudar a criminologia na periferia, a criminologia na América Latina e no Brasil, é analisar a constituição histórica do sujeito matável. O historiador francês Jean-Pierre Baud afirma que para que aconteça o genocídio é necessário um sistema de legalidade científica dominado por uma teologia e que essa política seja apresentada para defender o ser coletivo. Ao tratar ainda nos anos 90 da guerra contra as drogas, numa perspectiva geopolítica, Rosa Del Olmo compreendeu a importância, a guerra contra as drogas é muito mais importante politicamente do que a gente pode imaginar, e foi Rosa Del Olmo que nos mostrou essa importância a partir da empreitada estadunidense na transição das ditaduras para os regimes democráticos do Cone do Sul. No Brasil, a escalada bélico-penal é introduzida no período mais duro do governo militar, do governo Médici, para ser conduzida na direção do que Nilo Batista nomeou como política criminal com derramamento de sangue. Olmo já nos havia demonstrado as características dessa empreitada. Militarização crescente das polícias, agora treinadas nos Estados Unidos, estratégias de conflitos de baixa intensidade, a partir da experiência da derrota para o Vietnã, o deslocamento do inimigo público, do guerrilheiro para o traficante, a demonização da América Latina como território produtor de coca e cannabis. Mas ela também demonstra como essa guerra reconfigura até os serviços de saúde, através de pautas de atendimento impostas que nunca foram baseadas em estudos regionais sobre os problemas de saúde pública em nosso continente. O mais importante seriam as técnicas de neutralização da grande mídia corporativa que sustenta essa economia de guerra, levando a que o grande público não perceba que toda essa parafernália bélica só aumentou a produção, a comercialização e o consumo das substâncias alcançadas pelo proibicionismo, bem como o aumento da violência. Ora, se a guerra contra as drogas não conseguiu diminuir nenhum
os objetivos a que ela se propunha, para que serve essa guerra contra as drogas? Trata-se de uma política pública que não apresenta nenhum sucesso, mas que mantém por uma espécie de adição subjetiva que legitima mortes pelos órgãos policiais. No ano de 2018, que foi o ano da morte de Marielle, a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro ostentou um número aberrante de 1.500 mortos em confronto com a polícia. Se cria a morte nas favelas e a contenção violenta dos pobres o principal objetivo da guerra contra as drogas, ao desenvolver a crítica do capitalismo em tempos de catástrofe, Marido Menegatti analisa o desenvolvimento da sociedade burguesa imbricada com a ideia de forma de vida e permanente progressão, construindo um modo completamente reificado da memória da linha de curso. O capitalismo seria de controle da distributividade seria, ancorada no mito do monopólio do uso legítimo da violência pelo Estado. No entanto, o que a gente observa é que a revolução da técnica se associa historicamente à ideia de progresso e a uma assombrosa força destrutiva. O que ficou oculto nesse processo seria a maneira como a necessidade lógica do progresso seria, na verdade, o seu reverso, a regressão. A partir da grande crise do capital, na década de 70 do século XX, nenhum Estado nacional pôde mais bancar o formato de bem-estar social ou welfare state. Para nós, no Rio de Janeiro, o formato de destruição assim, em torno do paradigma bélico da guerra como política é uma realidade concreta e palpável. No Brasil como um todo, a retórica bélica se apresenta na forma de diferentes combates contra a corrupção, contra as drogas, contra o crime. Esse léxico combate pontua e funda a discursividade dos magistrados e promotores, além da transformação de todos os níveis da polícia em combatentes, a imagem das ocupações ocidentais do Oriente Médio. Não sei se vocês já observaram como alguns corpos policiais, inclusive, usam o véu oriental, usado na faixa de Gaza, como essas operações são feitas à imagem das ocupações ocidentais no Oriente Médio. Esse deslizamento de uma intensa policização para uma intensa militarização, até da Polícia Civil, tem efeitos no direito e no processo penal, como atestam os mandados de busca e apreensão coletivos nas favelas, entre aspas, inimigas. As democracias burguesas se convertem rapidamente em máquinas de guerra. As estratégias de congelamento dos gastos públicos em educação e saúde se contrapõem à concentração de investimento nas batalhas da segurança pública. E a grande verdade, para a gente não deixar de entender a demanda por ordem do capitalismo, para situar essa questão criminal, é que a financiarização da economia impossibilita a expansão dos direitos, como atestam os milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho e sem perspectiva de retorno. O caminho da flexibilização dos direitos do trabalho, os questionamentos sobre a Previdência são sinais dessa regressão. No Brasil dos 90, após a nova Constituição, a esquerda foi tomada por uma fé na judicialização da vida e no protagonismo do Judiciário e do Ministério Público para a conquista de direitos. O problema é que a garantia do custo da moeda, a estabilização monetária, vai corroendo as possibilidades de avanço nesse sentido. Como diria Chico de Oliveira, a moeda é o conversor público de todas as violências. A constituição do sujeito matável é, então, produto de uma cultura de longa duração, quebrada em alguns breves períodos em que governos populares tentam lidar com os medos de outra forma. Essas forças políticas, como a gente viu há pouco tempo atrás, acabaram sendo demonizadas junto com suas bases, e o campo conservador e a grande mídia corporativa produziram uma espécie de macabro consenso
em que as políticas de direitos humanos eram e são lidas como leniência e incentivo ao crime. É sempre fundamental que as forças policiais infundam terror. A criminologia contracolonial aponta uma saída para o paradoxo que se apresenta. Nós que analisamos a questão criminal devemos servir à manutenção da ordem no capitalismo ou servir de dique utópico à barbárie. Rico Agostinho, um criminólogo africano, afirma que a consequência imediata do modelo descolonizador seria, olha que importante, o deslocamento do foco da punição para a reparação do Holocausto contra os nativos escravizados na África, nas Américas, na Austrália, na Nova Zelândia e contra os povos do Oriente Médio. No caso brasileiro, a realidade nos incita a percorrer e usar a imaginação criminológica para inventar outros caminhos. A regressão proveniente dos erros de um progressismo acrítico nos apresenta um cenário desolador de expansão da barbárie, aprofundamento da militarização da vida cotidiana e pauta neoliberal na economia. Para uma conjuntura de retrocesso, o livro de Jean Tidler, Marx Selvagem, nos incita a construir novos arcabouços teóricos e novas práticas a partir do marxismo como uma teoria das lutas dos povos oprimidos. Ele propõe um diálogo entre o conceito de abolição do Estado em Marx e o de sociedade contra o Estado em classe. Para tanto, ele trabalha os cadernos etnográficos de Marx, são pouco lidos, compostos de anotações sobre os escritos do antropólogo estadunidense Henry Morgan, que se deteve sobre as práticas políticas para além da Europa Ocidental. Tidler também se vale do pensamento do peruano Mariátegui. Através do perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro, ele produz esse encontro, que na verdade nunca houve, entre Marx e a América indígena, a partir da diferença entre perspectiva e representação. Talvez o melhor exemplo disso seja o que ele nos apresenta como o discurso cosmopolítico de Davi Copenhague, liderança Yanomami da Amazônia brasileira. Olha que interessante, Copenhague trabalha a predação branca, né, essa destruição do nosso meio ambiente, como crítica da atividade econômica dos brancos baseada no fetiche do ouro, o que ele chama de fumaça do ouro. Ele teme que essa euforia da mercadoria nunca tenha fim, fazendo um apelo contra a predação generalizada do povo da mercadoria. E olha que interessante, para Copenhague, meio ambiente são as terras que não foram cercadas, contrapondo a propriedade privada, a inteligência criativa e as lutas dos povos indígenas no Brasil. Nossa tarefa, então, é fazer dessa criminologia, em tempos sombrios, uma teoria das lutas dos nossos povos contra o poder punitivo colonialista. Nem os povos indígenas e nem os povos africanos, que constituem nossa nacionalidade, trabalhavam o castigo, a pena, como regulador de problemas ou conflitos comunitários. No grandioso romance do cubano Alejo Carpentier, O Século das Luzes, vemos como o iluminismo chega ao Caribe com a guilhotina. Então, ao invés de assimilarmos projetos de segurança pública a partir dos países centrais, reproduzindo uma espécie de autocolonização, nos atiramos à proposta de Zaffaroni de trabalhar a questão criminal através da palavra dos nossos mortos, estudando a nossa realidade fora dos esquemas teóricos de atendimento à demanda por ordem do capitalismo, que só tem a nos oferecer a guerra contra nós mesmos. Só assim é que poderemos desmontar essa histórica constituição do sujeito matável. É isso, muito obrigada. Boa tarde, professora.
Vera Malaguti, obrigada pelas contribuições. Boa tarde, professora Malaguti. Obrigada pelas contribuições. Foi de grande riqueza, né, para a gente. A professora Eunice pediu para eu perguntar se a gente pode abrir um debate para umas 5 perguntas. Tudo bem? Sim, posso sim. Tá bom, obrigada. Se vocês tiverem perguntas, a gente tem um microfone aqui na frente. A gente vai abrir para perguntas para a professora Vera Malaguti. Vem cá. Vem, Fábio. Boa tarde, professora Vera. Desejo melhoras para a senhora aqui. Eu estava falando ali no fundo, se eu tivesse com dengue, eu estaria... não estaria nesse lugar da senhora e apresentando, né, com esse brilhantismo que a senhora tem. Eu acho incrível pensar, e aí eu tô ali conversando com um amigo e pensando outras coisas, assim. Eu acho que todo mundo me conhece. Eu sou o Fábio, faço parte da Amparar, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas, internos da Fundação Casa aqui de São Paulo, e também construo a Frente Estadual pelo Desencarceramento, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e uma rede, que é a RIMUF, é uma rede latino-americana de familiares e sobreviventes do cárcere. E aí para nós é muito caro pensar a criminologia crítica, né, da forma que ela é apresentada, com esse brilhantismo e com toda essa elaboração teórica, e pensando como que a gente pode entender a atualidade que perpassa as condições, né, vivenciadas pelas pessoas que estão diretamente sendo afetadas por essas barbáries que a professora apresentou brilhantemente, né? E eu fico pensando nessa relação, né? Porque aí também, pensando que o curso ele tem uma proposta de dialogar com a perspectiva abolicionista, e essa semana nós tivemos uma conversa com o Ruth Gilmer, que para mim é uma das maiores intelectuais no tema, e a ideia de pensar outras chaves, né? Porque é de fundamental importância que a gente possa descolonizar os saberes para avançar numa perspectiva com mais criticidade, com outros elementos para se discutir coisas que afetam a sociedade como um todo e não grupos específicos. E é isso, né? E eu acho que tem uma dificuldade, por exemplo, para pensar hoje o Brasil. Existe uma tese, né? Uma tese que foi uma tese conferida pela Corte Colombiana, que é o Estado Inconstitucional de Coisas do Sistema Prisional. E hoje já usamos aqui no Brasil desde 2015, e isso tem ganhado força, tem feito, né, alguns debates dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu queria perguntar para a professora, porque é isso, né? Participamos de algumas audiências acerca, né, da ADPF, do Estado Inconstitucional de Coisas, e lá foi pensado a possibilidade de reduzir os danos que o cárcere tem produzido na vida das pessoas, né? Uma proposta ainda a curto prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para que os estados cumprissem uma meta de minorar a situação do sistema prisional brasileiro, diante da tese do Estado Inconstitucional de Coisas. Então a gente já atesta que o sistema prisional é inconstitucional desde 2015, e de lá para cá muitas outras barbáries aconteceram dentro do sistema prisional, só que a gente não avança para pensar uma perspectiva de fim das prisões. E aí o limite é pensar a crítica da criminologia. Eu queria entender como que a gente pode elaborar, e aí é isso, nos limites, nas contradições que estão colocadas, né, a gente pensando o serviço social e como ele se executa na ponta, né, como isso reverbera nos serviços, né. Hoje a gente estava numa conversa num CRAS,
em Itaquera, que é a nossa base de atuação, a sede da Amparar fica lá, e a gente estava pensando os fluxos de atendimento. E é muito louco, assim, porque eles não têm dados de pessoas, de famílias, que têm pessoas aprisionadas. E aí você fica assim, fala, porra, mas como assim? Tem um SAS, tem os outros serviços aqui que atendem família, serviço social adora fazer grupo, e aí não tem esses... E aí você fica assim, você fala, nossa, mas como que a gente vai pensar? Porque é isso, o abolicionismo ele é o nosso horizonte, né? Nós somos abolicionistas porque acreditamos que essa engrenagem ela precisa ser, de alguma forma, desestruturada por nós, que reivindicamos essa luta e que pensamos nesse lugar. E aí é bem importante que a gente reflita a partir desse lugar, porque é esse lugar que tem produzido teorias, que tem elaborado questões e que na maioria das vezes não tem, de fato, substanciado a luta efetiva dos familiares e das pessoas que estão vivenciando as agruras que o cárcere tem produzido. É isso. Obrigada, Fábio. Eu quero te dizer que, na verdade, todo esforço da minha vida, né, dentro da produção de uma criminologia crítica, que faz a crítica do direito penal e a crítica do sistema penal, ela não tem outro caminho senão desembocar numa luta contra a prisão, contra o poder punitivo de uma certa forma, por isso que quando eu falo de uma adesão subjetiva à barbárie, eu quero mostrar como nós fomos conduzidos da saída da ditadura para cá a ter uma fé enorme na pena, como se a prisão fosse resolver os nossos problemas sociais, os nossos problemas econômicos, mas a população ela foi tão bombardeada. Agora nós temos as redes sociais que a gente vê que também são manipuladas, agora não só pela direita, mas pela extrema-direita. Mas até a constituição dessas redes sociais, a gente tinha o monopólio dos meios de comunicação que instilava todo dia a figura, que eu tentei falar no texto aqui para vocês, do inimigo público número 1, que acaba sendo o jovem preto favelado, né, que mora na periferia da cidade e que é o sujeito matável de hoje. Uma das coisas que mais me impressiona é como no noticiário, né, você tem aqui no Rio de Janeiro uma série de massacres, vocês aí em São Paulo estão tendo isso agora de uma forma muito mais aguda também, mas aqui no Rio isso é muito terrível, né? É uma coisa revoltante quando os noticiários falam, não, mas dos 27 mortos no Jacarezinho, 2 eram inocentes. Tem até um livro muito interessante daquela Jack Wang, uma mulher preta estadunidense, que se chama Capitalismo Carcerário, onde ela vai falar sobre como a pobreza negra estadunidense, e a brasileira também, que nossas histórias, né, tem a ver com o escravismo, como a inocência tem que ser provada o tempo todo. Então, eu tentei falar no texto como a gente tem essas matrizes inquisitoriais ibéricas, né, que constituem que a gente faça, né, o que eu chamo de adesão subjetiva à barbárie. A que a população aplauda as prisões, aplauda, e que cada um aplauda a prisão do seu adversário. Então, eu só te agradeço, teus comentários são mais comentários do que uma pergunta. Eu quero dizer que eu fecho completamente com você no abolicionismo. Eu acho que depois que você percorre o caminho, até o caminho final da criminologia crítica, você não tem como deixar de ser um abolicionista penal, mesmo que a gente tenha consciência, como disse o grande criminólogo norueguês Madsen, que era marxista e abolicionista, que embora o abolicionismo seja um horizonte, como você mesmo falou, a gente sempre tem que trabalhar para que as pessoas privadas de liberdade possam agora diminuir o seu sofrimento. Então nós temos que ter, dentro da nossa perspectiva abolicionista também, como a sua luta demonstra, né, ações, ideias e teorias para melhorar a vida dessas pessoas agora, já que nós temos quase 1 milhão de brasileiros privados de liberdade. Mais alguém, gente?
chamando, mas ela vai te ouvir. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, professora Vera, é uma satisfação estar aqui nesse evento, podendo te ouvir Giovana também, as nossas professoras. Eu sou Melina, doutoranda de Serviço Social aqui da PUC, e atualmente estou no Conselho Nacional de Justiça, no departamento que fiscaliza o sistema carcerário, o sistema socioeducativo do Brasil. A minha pergunta vai em direção, te ouvindo, né, sobre a necessidade na nossa análise de perceber, de entender esse desejo por ordem. Me parece que você está falando de um tempo atual, né, desse momento, porque quando a gente vai para alguma audiência no parlamento, é essa tônica, né? Então, essa semana eu acompanhei uma audiência no Senado, em que o senador Moro presidiu a sessão e toda a fala era pela segurança pública, né? Então, eles não queriam saber de saúde, de tortura, de direitos humanos, de corte interamericana, só de segurança pública. Então, acho que isso está na ordem do dia. E aí, nesse sentido, algo que nos afeta, né, enquanto assistentes sociais, psicólogas trabalhando, operando no sistema, é a questão dos exames criminológicos. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, né, junto com a questão das saidinhas. Então, isso volta com muita força, né, na mudança, no acirramento aí na violação do direito, né, a saidinha, as chamadas saidinhas. E junto com isso também queria te ouvir um pouco, abusando da sua presença, da questão da periculosidade, né? Que essa ideia de que a gente vai poder medir ou ver se existe uma sensação de periculosidade. E, por fim, acho que esse tema me interessa, queria saber, né, como, pela tua formação em saúde pública, eu estou estudando os manicômios judiciários, né, o fechamento dos manicômios judiciários, e essa lógica da periculosidade é muito presente, né, saber se o sujeito, se teve a sensação da periculosidade. Então, se puder falar um pouco sobre esse tema, né, que a gente muitas vezes, na prática profissional, se embrenha sem muita crítica, acho que seria muito importante. Obrigada. Obrigada, Melina. Bom, a periculosidade, né, ela vem daquilo que é criado no positivismo criminológico, no próprio surgimento da criminologia, que é a ideia de um perigosismo. Né? Tanto que o Nilo Batista ele diz o seguinte, que na virada do século XIX para o século XX, que era o fim da mais longo período escravista da história, né? A abolição mais lenta do escravismo, e com a importação dos imigrantes europeus, que era uma técnica de embranquecimento da população, mas que ao mesmo tempo trouxe novos perigos, que eram os sindicalistas comunistas, socialistas e anarquistas, né? Então, os medos na virada do século XIX para o século XX produziram muito a criminologia brasileira, a criminologia positivista brasileira, e a ideia de que você pode prever, fazer uma prevenção. Aliás, eu queria chamar muito a atenção para a gente fazer a crítica do conceito de prevenção. Porque a prevenção é exatamente a ideia de que você poderia, né, prever um crime antes que ele acontecesse. Eu fui outro dia a uma defesa de doutorado de um aluno do professor David Angelino, que era sobre as novas técnicas estadunidenses, agora com inteligência artificial, né, com todo esse mundo virtual, de tentar prever que o indivíduo cometa o crime antes dele cometer, a partir de uma série de elementos, de pontuações, e que acabam produzindo uma gigantesca onda racista, né? Porque as variáveis são morador de comunidade perigosa, desempregado, com alguma passagem criminal. Então, elas vão, a prevenção ela vai conduzindo
a algo antes de que o crime aconteça. Foi o que aconteceu na virada do século XIX para o XX, com a adoção das medidas de segurança, que puniam além do crime. Então nós estamos vivendo, como eu disse, antigamente a gente já dava muita expressão, eu até uso aí de vez em quando da SAI, progressista, fulano de tal é progressista, mas nós estamos, na verdade, numa onda regressista. E realmente o exame criminológico talvez seja algo mais grave ainda do que não sei o que é mais grave, do que o fim das saidinhas. Isso seriam duas coisas completamente impossíveis de a gente pensar 20 anos atrás. Eu me lembro quando o Conselho Federal de Psicologia se opôs, assim, como está se opondo agora, ao exame criminológico, que é exatamente o coração da criminologia positivista. É achar, e principalmente a que são convocados os psicólogos, os assistentes sociais que trabalham nas unidades prisionais. São convocados exatamente a essa visão positivista de prever, né, de conseguir indicar traços que levem, né, a que outro crime seja cometido. Quais são os principais traços que indicam para a gente como isso é uma regressão? Cada vez que a questão criminal ela é despolitizada e ela é naturalizada, quer dizer que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E é exatamente isso que os exames criminológicos e a noção de periculosidade fazem. Né? Porque, afinal de contas, saiu agora até um livro argentino, que eu esqueci, deixa eu pegar aqui o nome da autora, Valéria Veis, V-E-I-S. O livro foi publicado e pode ser baixado na Claxo. Se chama Todo Crime é Político. Então, eu acho que repolitizar a questão criminal e desnaturalizá-la é o que faz, né? Eu acho que tanto na teoria quanto na prática, nas nossas teorias quanto nas nossas práticas, é o que vai fazer a gente contribuir para sair dessa linha de regressão num momento muito difícil, já que eu acho que, de uma certa forma, a esquerda não tem coragem, não toda a esquerda, de jeito nenhum, né? Mas eu acho que uma grande parte da esquerda, e aquela que está no poder, não tem a coragem política e talvez não tenha nem a possibilidade política no momento de enfrentar essas questões abertamente, né? Não ter medo de enfrentar a questão criminal, não ter medo de se opor radicalmente, um veto, sim, ao fim da saidinha, à volta do exame criminológico. Eu acho que falta uma audácia política, né, que faz com que a gente não consiga avançar. Obrigada, professora Vera. Acho que ela levantou primeiro. Sim. Eu só posso. Pode vir. Boa tarde, professora Vera Malaguti. Eu sou estudante de graduação aqui no Serviço Social. Queria fazer uma pergunta à senhora. Nessa lógica do capital que a senhora nos expôs, a senhora nos informou que a partir de 2006 o encarceramento feminino progressivamente aumentou. Sabe-se que o crime que mais encarcera as mulheres está ligado ao tráfico de drogas. Com a nova lei da saidinha já em vigor, pergunto, o semiaberto virará um regime fechado? E qual de fato o interesse do encarceramento feminino sem direito à saidinha, uma vez que foi adicionado o tráfico de drogas, já sabendo que é um dos crimes que mais aprisiona as mulheres? E por fim, no que o serviço social poderia colaborar para que o direito da progressão da pena ocorra e que não haja só a regressão? Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Eu quero dizer o seguinte, o encarceramento por tráfico de drogas, olha só, né, a gente está aqui num ambiente acadêmico, né, eu acho que politicamente eu nem acharia oportuno levar essa questão no fórum político, por exemplo. Mas foi a lei de drogas do primeiro governo Lula de 2006
Eu me lembro que na época eu tive um acirrado debate com alguns parlamentares que eram do PT naquela época, mas não são mais. Não vou falar o nome, para não precisa nomear, né, as pessoas, mas de que a manutenção dessa esquizofrenia traficante-usuário iria fazer com que a nova lei de 2006, aquela nova lei, aumentasse o encarceramento. E ela aumentou em 40% o encarceramento, e no caso das mulheres, aumentou 900%, né? Foi um aumento, assim, um incremento enorme, né, dessa questão. Então, eu acho que a nossa luta, o que eu procuro fazer na minha vida acadêmica é produzir argumentos que sirvam a essas lutas. Mas realmente, quem sou eu para poder dizer o que o serviço social poderia fazer, né, nessa luta? Eu acho que eu aprenderia muito mais com vocês do que poderia contribuir dizendo o que fazer. Eu acho que eu posso contribuir produzindo argumentos que fortaleçam a nossa luta. Obrigada, professora. Bruno? Olá. Tudo bem, professor? Eu sou Bruno Caran. Eu tenho algumas perguntas e indagações. Tenho uma grande admiração pelo seu livro, pela sua escrita, pelas suas palavras. E parafraseando um dos livros seus, você sempre fala dos difíceis ganhos fáceis. E eu sempre pesquisei sobre a vida do egresso prisional. Então, as pessoas que saem da prisão, ao ponto de chamar o livro, que você também fez o prefácio, precisamos falar sobre egresso prisional. Então, a indagação e as falas é o quanto que esses difíceis ganhos fáceis e o quanto que poucas vezes a gente fala desses difíceis mundo pós-cárcere. O pós-cárcere que hoje muito mais tem a multa penal, o pós-cárcere que a gente vê pesquisas do CNJ, entre outros lugares, mostrando que a expectativa de vida do egresso prisional é de 548 dias. Então, toda essa vida nesse mundo pós-prisão, que a gente sempre fala do encarceramento, mas como que estão essas pessoas nessa forma? E aí, pegando também um outro grande autor da editora Revan, que é o Orlando Zacconi, que ele sempre fala esses indignos de vida. Então, assim, esses indignos de vida dessas pessoas, como que elas estão vivendo e sobrevivendo, e quanto cada vez mais, além de cada vez mais o mundo ser pior num cárcere, e quanto que é pior nessa fase de egresso prisional, o quanto que as políticas para egressos são muito poucas, quantas poucas vezes que se fazem. Então, assim, a minha indagação e pergunta é ouvir de você, sempre adoro ouvir você, mas nesse mundo pós-cárcere e de egresso prisional. Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu quero te dizer que essa questão, e aí o que é mais surpreendente, né, que ao longo da saída da ditadura para cá, diversos matizes políticos do governo, né, não enfrentaram essa questão. E na medida que é criado, o que eu chamo de adesão subjetiva à barbárie, quer dizer, é criado um desdém por essa população carcerária, né, que se mantém enquanto ela está lá dentro, né, e isso se perpetua do lado de fora, né? E eu acho que isso tem esse coro unânime a favor da prisão. Antigamente a gente lutava, eu me lembro que na saída da ditadura, a palavra era muito justiça. A palavra agora é prisão, punição. Né? Então eu acho que quando a gente não desconstruir esse consenso, a gente não consegue avançar, porque a demanda política é ainda muito pequena, né? A maioria da população, de uma certa forma, aplaude a prisão, e às vezes até nós mesmos no nosso campo, quando é a prisão dos nossos oponentes. Eu dei uma entrevista há tempo num programa chamado Filhas da Democracia, que eu dizia o seguinte: a principal prova das nossas ideias
é se nós achamos a mesma coisa quando ela é dirigida aos nossos adversários políticos, se a gente continua sendo abolicionista nesse sentido. Então, a prisão, né, como disse o Fábio, é inconstitucional, o sistema prisional é inconstitucional. O Ulrich Vacan dizia que a prisão é uma instituição fora da lei, né? Enquanto nós tivermos esse apreço pela prisão, esse desprezo por essa população, né, eu acho que nós temos que botar essas questões nas pautas de luta política, e de luta política também partidária e eleitoral, né, porque esse é um discurso que todo mundo foge na época de campanha. Então, de novo, eu acho que falta um pouco de coragem política para a gente avançar. Obrigada, professora Vera. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria agradecer, professora, é uma honra, né, estar aqui com a senhora, uma pena que você não pôde ouvir minha fala, né? O meu doutorado, ele é trazendo essa importância, né, da criminologia crítica e do abolicionismo penal, né, que são perspectivas pouco estudadas no serviço social, né? A gente tem poucas produções nesse sentido. Tanto que o próprio abolicionismo penal, ele é um grande tabu ainda na categoria, né, para a gente retratar, né, e é uma categoria que trata, né, diariamente, né, com essa população que sofre, né, processos de criminalização o tempo inteiro, processos de racismo, de homofobia, de machismo. Então, da importância, né, desse estudo, principalmente eu acho que, né, o que a Melina falou, né, do exame criminológico. Eu queria falar para você podia falar mais um pouco, né, sobre o que você fala desse positivismo enquanto cultura que a gente tem, né, no Brasil, né, que é relacionado com essa ideologia punitiva presente no senso comum atual, né, que é bandeira, né, você já falou um pouco, né, das diversas correntes políticas, né, o que a Maria Lúcia Caram, né, vai trazer dessa esquerda punitiva, né, que não tem, eu acho, né, o que você falou dessa força, né, de conseguir, né, reflexões e intervenções nesse sentido, né, de superação, né, da prisão, né, de ter como bandeira, né, o quanto acaba saindo, né, dos debates, né. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, e como saídas, né, da criminologia crítica e do abolicionismo penal, né. Ok, foi uma pena, desculpa, realmente eu aproveitei para ficar deitadinho um pouco enquanto realmente é difícil, mas uma pena, assumir o pergunto mais. Mas quando eu falo do positivismo como cultura, eu mostro como o positivismo foi surpreendentemente incorporado no Brasil na virada do século XIX para o século XX. E o positivismo é basicamente uma teoria racista, né? O positivismo criminológico, né? A criminologia é fundada por Lombroso como um saber racista contra, né, os pobres, né, e os colonizados da Europa. Mas é surpreendente que a gente tenha acolhido e que seja a principal força teórica para se pensar a questão criminal, não só na criminologia, mas no direito penal. Você pega uma sentença de um juiz, o positivismo está mais vivo do que nunca. E aí tem um texto meu que se chama Positivismo como Cultura, que circula na internet, onde eu trabalho como isso vem também de nossas matrizes portuguesas, né, que associam a pena à cura, produzindo uma espécie de salvacionismo, discurso salvacionista. Alguém aqui, agora eu me lembro, citou o Moro, né, na questão dos exames criminológicos e na saidinha, né, mas aquele discurso em torno da Operação Lava Jato e toda a histeria nacionalista, fascista que foi criada exatamente em cima de uma perspectiva salvacionista, como eu falei no meu texto, do combate à corrupção, na defesa da moral, né? Então, eu acho que a nossa tarefa é desconstruir, na teoria e na prática, não só na nossa prática profissional, mas na nossa prática política, né? Desconstruir, conseguir desconstruir a gente tem pouco espaço, porque quando se abre um espaço, como por exemplo um espaço eleitoral, a classe política, mesmo nossos companheiros, não tem a coragem, porque sabe que isso tira voto.
né? Mas eu acho que a gente tem que superar isso no sentido de falar para esses apenados, para as pessoas que estão privadas de liberdade, falar para os seus familiares. Essa é uma parcela enorme da população brasileira que é pouco ouvida e que a classe política dedica poucos projetos políticos. Obrigada, professora Vera. Olha, você tinha falado que eram 5, hein? Já Podemos encerrar com ela? Podemos? Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, professora Vera. Meu nome é Rosane, sou doutoranda aqui na PUC, de Serviço Social. Sou carioca, trabalhei 25 anos no sistema penitenciário do Rio. E o Serviço Social do Rio, a gente tem uma proximidade muito importante com a criminologia crítica, né? Você deve saber disso. E eu queria só fazer uma questão relacionando um pouco com a indução subjetiva, né, que você vai mencionando, né, na sua apresentação, sobretudo na ideia do perigoso e das classes perigosas. Que isso vai trazendo, até tem um livro, né, seu, o Medo na cidade do Rio de Janeiro, que vai trazendo essa questão do medo da gente conviver na cidade. Né? Isso não melhora, né, nos tempos atuais, isso se aprofundou, né? E eu queria pensar um pouco sobre o sistema penitenciário de uma forma geral, mas pensando no Rio de Janeiro, especificamente, que eu percebo que, desde que eu saí de lá, tem 6 anos, né, há meio que um desmonte seria muito forte falar de desmonte de direitos humanos, mas há um desmonte no sistema penitenciário geral, e lá, de uma forma muito particular, que reforça, a meu ver, né, um sistema de justiça punitivo e conservador. Né? Para quem não sabe, hoje nós temos, o Serviço Social tinha uma equipe técnica, né, de trabalho no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e essa equipe foi meio que desmontada, né? Terceirizou inicialmente e depois houve literalmente uma saída. Hoje deve ter uns 30, 40 assistentes sociais em todo o sistema do Rio, e quer dizer, hoje só o que tem dentro da prisão são os guardas penitenciários, que agora é Polícia Penal. Né? Então, a gente como que pensa, foi tão difícil nos anos 90 falar sobre direitos humanos, e era bem difícil mesmo, né? Eu imagino como deve estar hoje, né? Então, eu queria saber se vocês têm pensado sobre isso, acompanhado esse processo, e talvez esse retorno, né? Esse reforço de uma justiça punitiva e conservadora. É isso. Obrigada. Obrigada. Rosane, eu só posso concordar com você, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, você que é carioca, nós, da saída da ditadura para cá, vivemos uma regressão, já estamos falando de regressão terrível, né? A situação que nós nos encontramos hoje, a tal ponto, né, de que essa força política execrável de extrema-direita tenha como sua base principal o Rio de Janeiro, que sempre foi uma cidade rebelde. Então, eu acho que foi em cima dos discursos de segurança pública que esse estado de polícia, né, que faz com que a população se dessensibilize com relação à população carcerária e faz com que se desmantelem os mecanismos de defesa dos direitos humanos no Rio de Janeiro, isso aconteceu em torno da paranoia, da obsessão da segurança pública e da guerra contra as drogas. Por isso eu estava dizendo como a guerra contra as drogas foi importante, né, na inculcação de um paradigma bélico que vai contaminar os juízes, os promotores, de uma forma geral. Então, eu acho que o que eu posso falar é concordar com você. Nós vivemos uma grande regressão e acho que isso foi feito em torno de um bombardeio midiático, né? E também, de novo, vários governos que passaram, né, vamos dizer, da abertura política. O Rio de Janeiro não tinha eleições antes da democratização, da redemocratização, mas eu acho que, tirando o Brizola, que foi muito corajoso e por isso foi desconstruído politicamente,
Todos os outros governos, a esquerda e a direita no Rio de Janeiro, contribuíram para esse estado de coisas inconstitucional. Contribuíram para dizer que a segurança é prioritária, que a segurança pública, e nós temos que desconstruir não só a ideia de prisão, mas também a ideia de segurança pública. Esse é um assunto que nós temos que nos aprofundar. Obrigada, professora Vera. Então, a gente vai encerrar o debate. Vocês não querem vir falar? Porque está a coordenação aqui do programa, né, e a professora Eunice Fávero, a professora Abramides, elas querem agradecer. Tá. Eu, em nome do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social, a gente quer agradecer muito você, Vera, nesse momento, né, que você, debilitada por uma questão objetiva de saúde, mas ficar conosco esse tempo, né? Então nós queremos agradecer muito, agradecer pela contribuição, como você disse aqui, olha, eu vou continuar produzindo para ser um instrumento da luta, né? Do coletivo. Importante você ter feito toda a crítica contundente à extrema-direita, mas não ter poupado a crítica a setores de esquerda com ausência de coragem, com silenciamento e, como dizia o poeta, o que a gente precisa é ter coragem, né, para fazer frente à barbárie do capital, mas também para uma política de conciliação de classes que não, que passa por cima, que silencia e que é conivente a um sistema prisional. Então, sua fala, não só sua fala, mas seus estudos vão nessa direção. A gente quer agradecer muito. E, uma vez mais, agradecer o NCAF, né, por essa atividade programada que nós demos força e vamos continuar dando força a essa produção de conhecimento, tanto em relação à questão da luta antipunitivista, a questão do encarceramento, do fim do aprisionamento, mas também a discussão, precisamos falar dos egressos prisionais, como foi aqui colocado. Então, muito, muito obrigado, um beijo grande para você e saúde, viu? E seremos sempre parceiras. Obrigada, Vera. A gente não vai se alongar mais, professora Vera, só queria também reforçar o agradecimento feito pela Bia. Sei que você merece descansar um pouquinho agora. Super grata, tá bom? Muito obrigada para vocês, obrigada pela oportunidade. Pena que eu não esteja na força total, mas na próxima eu estarei. Não, você está sempre ótimo, mesmo com esse problema de saúde, olha, você é perfeita. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Muito obrigada, né, pela participação. Uma honra estar aqui com você. Uma pena, né, você não poder ter ouvido minha fala, mas foi ótimo poder dialogar, né? Muito bom. Obrigada. Se você puder, manda para mim uma pausa, Giovana. Claro, mando sim. Por favor. Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Tchau, Vera. Gente, a gente queria passar uma música agora para vocês. Só de encerramento. Infelizmente teríamos, né, uma participação artística, mas eu acho que a questão, né, objetiva da doença acho que afetou várias pessoas aqui da organização. E só lembrando, gente, né, então que no próxima semana a gente vai ter aqui o debate Criminologia Antirracista e Eugenia, com o professor Weber Lopes, que estará aqui conosco presencialmente. Vamos fazer o possível para não atrasar tanto, né? Embora eu sei que esse horário não ajuda muito, tá bem? Muito grata aí a todos vocês por estarem aqui.